Ó, gente, Conselho de Segurança. É aqui, não é? Que eu tinha parado? Essa parte. Vou aumentar aqui a tela. Isso, vou aumentar a tela. Eu não falei absolutamente nada, né, de Conselho de Segurança. Isso, então beleza. Então, ó, pode puxar. Vão ser duas setinhas na primeira, tá? Primeira setinha de Conselho de Segurança. Põe assim, ó. Não puxa as duas junto não, hein, pessoal, porque essa primeira vai ser meio extensa, tá? Pode falar? Composto por composto por 15 membros. Composto por 15 membros. Dois pontos. Cinco permanentes. Cinco permanentes. Abre parênteses. Vamos colocar os nomes aí dos membros permanentes, tá? Estados Unidos, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Fecha parênteses. Ainda desses caras, tá? Ainda dos permanentes, ó. Depois do parênteses, põe assim: com poder de veto. Com poder de veto. Esqueci de abaixar a TV. Aí pode pôr um ponto e vírgula e coloca 10 rotativos. 10 seriam 10 membros rotativos. Pessoal, os 10 membros rotativos são esses, ó, tá? Dá uma olhada. África, Ásia, América e Europa, tá? Então são esses países de acordo com os continentes, por isso que eu dividi, tá? Coloca aí então quais são os rotativos, ó. Tunísia, África do Sul, Níger, Vietnã, Indonésia, São Vicente e Granadinas, que é uma ilha minúscula no Caribe, República Dominicana, Bélgica, Estônia e Alemanha. Marca esses 10, tá? Rotativos. Dá um salve aí a hora que vocês terminarem, hein, gente? Senão, daqui a pouco eu tô dormindo em cima do computador. Rússia, beleza? Coloca aí que eles têm poder de veto, tá? É, tá. Ó, era a URSS, né? Aí depois que acabou a União Soviética, acabou ficando a Rússia como membro permanente. É curioso que a ONU ela foi criada em 45, o Conselho de Segurança também foi criado em 45, tá? E logo que ele foi criado, já houve essa entrada de Estados Unidos e União Soviética, tipo, liderando a ONU, certo? Então dá pra gente perceber aí que é muito jogo político, né? Muito jogo de interesse. Terminaram? Pode falar, pessoal? Já? Explicar aqui como é que funciona? Ó, só para vocês entenderem, esses membros permanentes, eles
são trocados a cada ano. Troca-se 5 a cada ano, tá? E eles ficam 2 anos, beleza? Os 5 que entraram no ano passado, tá? Do ano passado, né? Começaram a partir desse ano agora, de 2020, né? Níger, tá? Vietnã, São Vicente, Granadinas, Estônia e Bélgica. Foram esses que entraram, tá? Alemanha, Dominicana, Indonésia, África do Sul e Tunísia já faziam parte. Então, esses outros 5, eles vão terminar o mandato esse ano e aí mais 5 vão entrar esse ano, tá? Onde que se define isso, pessoal? Se define na Assembleia Geral. Eles fazem a votação para ver quais seriam os membros rotativos, beleza? Então, 5 definidos por ano, troca-se 5 cada ano e eles ficam 2 anos. Deu para entender, pessoal, como é que funciona? Tá? Só a dinâmica do negócio? Beleza? Tá. Puxa mais uma setinha de Conselho de Segurança, vamos colocar a função do Conselho de Segurança, tá? Conselho de Segurança, aí já pode escrever assim, na frente, né, depois puxar a setinha, põe assim, ó, objetivos. Objetivos. Pode falando ou não? Pode? Então põe assim, ó. Pacificação de conflitos. Pacificação de conflitos. Estabelecimento. Estabelecimento. De sanções econômicas. Sanções é com S, depois C cedilha, tá, Sofia? Sanções econômicas em casos de práticas. Em casos de práticas de genocídios, em caso de práticas de genocídios ou descumprimento ou descumprimento de acordos nucleares, que nem a questão lá do Irã, certo? Né, com enriquecimento de urânio e tudo mais, tá? De acordos nucleares. Pode pôr um terceiro objetivo, vamos por 4, tá? Um terceiro objetivo. Intervenções militares. Intervenções militares em aliança com a OTAN. Lembra? OTAN. Nós não vimos ainda esse ano, né? Mas já falei para vocês. E o último objetivo reestabelecimento, reestabelecimento, né, tudo junto,
de diplomacias. Tipo, um país que está tretado com o outro por anos, e aí a ONU pode tentar fazer com que eles voltem a ter uma relação diplomática, tá? Tem várias funções, objetivos, né? Eu coloquei esses três aí, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona, quando a gente tem um caso que é assim, é meio declarado num país pobre, tá? E aí, né, uma intervenção que teve lá na Serra Leoa, 93, que estava tendo um conflito armado, né, genocídio, foi totalmente votado a favor de uma intervenção militar na Serra Leoa. Tá? A intervenção não foi lá bem sucedida, foi até retratada naquele filme Falcão Negro em Perigo, um filme de 2000 alguma coisa, 2003 ou 2004, um filme muito bom, tá? Só que assim, Serra Leoa não tem relevância mundial, a gente sabe disso, né? E aí a ideia era entrar lá e tentar pacificar o conflito, só que totalmente mal executado. Né? Soldados da OTAN ficaram ilhados, derrubaram helicópteros, né? Tudo os milicianos lá do país. Tá? Então foi uma intervenção meio mal executada. Um outro exemplo, a intervenção que teve no Afeganistão pós 11 de setembro. Foi meio que consenso na época dos membros, tanto rotativos e permanentes, né, para poder apoiar a intervenção militar no Afeganistão. Beleza, foram lá, fizeram a intervenção, durou 1 mês e meio, 2 meses, o período ali, né, e no caso houve até a vitória lá das tropas aliadas, né, derrubou o Talibã e tudo mais. Agora está voltando o Talibã no poder, tá? A coisa está voltando totalmente ao que era lá de anterior a 2001. Tá? O Afeganistão pode ser um novo problema para os Estados Unidos. Eu vou até fazer uma aula de atualidade sobre Afeganistão também. Tá? 2003, invasão no Iraque. A invasão no Iraque, pessoal, ela já não foi apoiada por todos os membros do Conselho de Segurança. A Rússia, por exemplo, ela usou o poder de veto. Mesmo assim, os Estados Unidos passaram por cima da decisão de invadir o Iraque. Quando um país que é membro permanente usa o poder de veto, teria que ter uma nova votação, uma nova rodada de negociações. Tá? Não foi isso que aconteceu. Crimeia, recente agora, 2014, anexada pela Rússia. Tá? A ideia era que não houvesse anexação da Crimeia. Estados Unidos vetaram a anexação. A Rússia queria a anexação. O que a Rússia fez? Passou por cima do Conselho e anexou a Crimeia. Repito, se é uma intervenção na Serra Leoa ou no Afeganistão o negócio foi muito inédito, né? Um atentado, né? Do 11 de setembro, uma coisa totalmente diferente. Tá? Agora, a questão ligada ao Iraque, interesse dos Estados Unidos, a questão ligada à Crimeia, interesse da Rússia, tipo, foda-se o que vocês falam, tá? Eu não tô nem aí. Se, por um acaso, é interesse meu, eu vou passar por cima da decisão e vou invadir. É assim que funciona. Deu para entender, gente? Certo? Então, jogo de interesses, né? Questões geopolíticas, tudo isso acaba falando muito mais alto do que, de repente, uma diplomacia ou um tratado de paz, né? Nossa, ó, tá tendo um genocídio em tal lugar, né? Depende onde for o genocídio, né? Se for na Bósnia, em Kosovo, como nós tivemos, né, o genocídio dos muçulmanos, houve intervenção, a ONU entrou, a OTAN entrou também do lado da ONU, a OTAN com a Força Armada, né? A ONU com a questão de refugiado e tudo mais. Beleza, agora se é um genocídio que acontece, de repente praticado, né, por russos, ou americanos, ou chineses, aí a coisa muda de figura, tá? Então não é bem assim que funciona. Me veio um outro exemplo aqui. Na China, pessoal, nós temos aqui na região, ó, deixa eu só mostrar o mapa da China para vocês. Ó, essa região aqui, ó, quase fronteira com a Índia, tá? É uma região do Himalaia, né? Região do Himalaia na China, região do Tibete, tá? Os tibetanos, eles são de outra etnia totalmente diferente da etnia dos Huan, que é a etnia majoritária que tem na China, tá? Que está no poder e tudo mais.
existe, né, uma série de denúncias de massacres de tibetanos por parte, né, dos chineses. Pergunta se acontece alguma coisa lá. Ninguém fala nada, tá? Tem uma outra etnia muçulmana aqui, ó, na região desértica da China, numa região chamada Xinjiang, tá? Que é uma etnia de uigures. Eles são muçulmanos chineses, tá? É uma minoria da minoria, só que essa minoria tem tipo 50 milhões de habitantes, tá? É mais ou menos isso. E existe também denúncias de massacres desses uigures. Ninguém fala nada. Por quê? Porque a China é Conselho de Segurança e blá blá blá. Permanente, né? E blá blá blá. Tranquilos? Certinho aí? Fechamos então essa parte. Pode continuar aí na sequência e pode já colocar, pessoal. Ó, é o Ninho, Laninha, Rios Voadores. É o título da aula, tá? Ó, é o Ninho, Laninha e, né, um plus de Rios Voadores. Ah, ficou estranho, né? É que nem quando eu falo que eu vou abrir que nem quando eu falo que eu vou abrir o chat, né? Ô Lopes, essa foto aí, sinceramente. Pior que parece, a hora que ela fala, você tem problema. Não é possível. Puseram o título aí? Sim? Pode ir? Beleza. Ó, primeiro, gente, ó, não sou eu que tô tremendo. Vou pôr, calma aí, pera aí. Vou colocar, só vou. ah, só para vocês colocarem o título. Já era? Deu certo? Ó, primeiro então, pessoal, eu vou falar a condição. Cadê o bagulho aqui? A condição normal no Pacífico, tá? Pode pôr aí, ó. Condição normal no Pacífico. Ah, mas a condição normal no Pacífico é de El Ninho ou Laninha? Pessoal, se é condição normal no Pacífico, não é nem El Ninho nem Laninha, não é nada. É condição normal, beleza? Põe aí então, condição normal. Não, gente, não fui não. Nossa, saudades. Nossa, não dá ideia não. Se bem que até um nervoso eu tô com saudade. Não, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Ó, pronto? Pode explicar então? Beleza. Ó, condição normal no Pacífico, pessoal. Vamos lá então. Corrente de Humboldt, fria, lembra? Banhando aqui, ó, litoral peruano e chileno, tá? Costa oeste da América do Sul. A corrente ela faz esse sentido, lembrando que ela sempre acompanha, né, o direcionamento das massas de ar, tá? Né, da direção dos ventos, tá? Então, ó, vem para cá e na hora que ela chega na linha do Equador, ela começa a ganhar calor, tá? Devido às altas temperaturas aqui na região. A hora que ela ganha calor, ela chega na linha do Equador, nós temos aqui, ó, Alísios, alísios, tá? Tanto do norte quanto do sul, né? No caso, alísio do nordeste, alísio do sudeste. Esses ventos alísios, pessoal, eles vão empurrar a corrente de Humboldt, ó, que agora vira corrente equatorial, tá? Como ela virou uma corrente quente, você não fala mais que é Humboldt. Ela se aqueceu, né? E ela virou corrente equatorial. Olha a mudança térmica, ó, tá? Que a gente viu isso na aula, né, de umidade, tá? É a umidade que vem para a região do Equador, que é trazida pelos ventos alísios. Ó, strong trade winds. Agora foi foda, hein? Tá? Esses ventos alísios, eles empurram para cá a corrente equatorial na região da Ásia, Sudeste Asiático e Oceania. Ó, warm water, né? Água quente. Low pressure, baixa pressão. Alta temperatura, baixa pressão. O que traz aqui para essa região? Chuva e alta temperatura, tá? Ah, significa dizer que isso aqui então também tem relação com o clima monsônico? Tem, relativamente sim,
né, se for verão aqui, né, no caso do hemisfério norte, vai contribuir para o clima monsônico, porque a água mais quente vai acabar evaporando uma quantidade maior de água, vai formar mais nuvens, vai chover mais. Lembra a diferença das correntes. Corrente fria evapora menos água, tende a formar áreas semiáridas ou desérticas. Né? Corrente quente, como ela transfere calor e transfere umidade, forma mais nuvens, tende a chover mais nessas áreas. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é o sistema de circulação normal. Tá? É quando não tem El Ninho, quando não tem Laninha. Reparem, muitas das questões que caem sobre El Ninho e Laninha, eles perguntam qual a relação dos ventos alísios com o El Ninho, com o Laninha. Beleza? Nós vamos ver isso, então presta atenção nessa parte, tá? Pera aí que eu já vou explicar para vocês escreverem. Só quero mostrar esse esquema aqui, ó. Pessoal, quando nós temos as condições neutras, significa dizer que a gente tem a célula de Walker. Olha a célula de Walker, pessoal, como é que funciona, ó. Funciona desse jeito, ó, tá? Isso aqui, ó, essa parte seria a corrente equatorial, que vem para cá, evapora, chove, ó, vira um ciclo. Nossa, esse negócio do meu mouse aqui tá uma bosta. Ó, vira um ciclo, voltou para a América, ó, tá? Isso aqui é na atmosfera e aqui é no mar, beleza? Ó, atmosfera, mar. Então a célula de Walker é a condição normal, tá? Da circulação no Pacífico. Envolve condições atmosféricas e condições marinhas. Tranquilo? Vamos colocar tudo isso que eu falei então aqui na condição normal no Pacífico, tá? Pode falar? Pode? Põe assim então, ó. A corrente de Humboldt, ó, para quem ainda tem dúvida, tá aqui, pessoal, ó. Beleza? Tá aqui escrito, ó. A corrente de Humboldt, põe entre parênteses, fria. A corrente de Humboldt, entre parênteses, fria. Ao se deslocar, pessoal, eu fico meio sem saber, tá? Se pode ir, não pode ir. Vocês me dão um alerta aí se estiver rápido, por favor, tá? Ao se deslocar rumo à linha do Equador, ao se deslocar rumo à linha do Equador, ganha calor, vira corrente equatorial, muda de nome literalmente, tá, pessoal? Vira corrente equatorial e é deslocada pelos ventos alísios transportando calor e umidade transportando calor e umidade para a Oceania, e Ásia.
Oceania e Ásia. Ponto, na mesma linha. Ponto na mesma linha. Pode falar? Põe assim, ó. Funcionamento, funcionamento da célula de Walker, tá aqui, ó, nome. Funcionamento da célula de Walker no Pacífico. Funcionamento da célula de Walker no Pacífico. Tá? Então, ó, lembrando, hein, pessoal, a célula de Walker, ela determina as condições atmosféricas e as condições marinhas, tá? Os dois. Beleza? Fechou? Bom, agora, tá? Isso então é a condição normal. Nós vamos ver agora quando tem El Ninho. Pode pôr El Ninho. Cara, tá uma ventania hoje aqui em Ribeirão. Nossa, tá ventando muito aqui. El Ninho. Põe na frente, pessoal, de El Ninho, põe assim, ó. Aquecimento superficial. Aquecimento superficial das águas do Pacífico. Aquecimento superficial das águas do Pacífico. Então, ó, já definam isso. Ó, toda vez que falar El Ninho, a água ficou mais quente que o normal, tá? Toda vez que falar Laninha, a água ficou mais fria que o normal. Beleza? O normal é água fria, tá? Porque é corrente de Humboldt. Beleza? Só que no Laninha fica mais fria que o normal. No El Ninho, ela nem fria fica, ela fica mais aquecida, tá? Por isso que é uma exceção, são períodos de exceção. Beleza? Agora, ó, de novo aqui, vamos ver como que acontece o El Ninho. Condição do El Ninho. Corrente Humboldt, tá aqui. Ela teria que fazer esse deslocamento até a linha do Equador. A hora que ela chega na linha do Equador, quem que empurra a corrente Humboldt para Ásia e Oceania? Os ventos alísios, certo? O que, que acontece no período de El Ninho? Ó, não se sabe por quê, ó, weak trade winds, ou seja, os ventos alísios eles ficam fracos. Pelo fato dos ventos alísios ficarem fracos, a corrente equatorial, ao invés de fazer isso aqui, ela faz isso aqui, tá? Ao invés dela ir para a Ásia e Oceania, ela volta, certo? Quando ela volta, ela vai bloquear Humboldt. Então ela torna a corrente peruana, né, que é a corrente Humboldt, fraca, certo? Por isso que há um aquecimento superficial aqui nessa região. Por isso que a gente fala que há uma anormalidade, tá? Ah, tem alguma relação, né, com aquecimento global, alguma coisa? Não, não, tá? O fenômeno, olha o termo, fenômeno do El Ninho, tá? Ele acontece. Ele é periódico? Não. Não existe uma periodicidade. Ô, Camila, tá cantando parabéns aí, Camila. Ô, Camila, desliga essa merda. Retardada. Mano,
A Camila consegue ser pentelha até em aula online, gente. É impressionante. Bia falando que tá surda. A pessoa que tá no fone deve ter tomado um susto. Ai, caralho. Pronto. Beleza, Camila. Ó, tá vendo? Ó, eu posso, ó, tá vendo? Posso te bloquear, hein? Vai, vamos lá. Voltando para Euninho. Voltando para Euninho. Vamos lá. Bom, até eu assustei, caralho. Ó, o que acontece, pessoal? Os alísios se enfraquecem e o enfraquecimento dos alísios faz com que a corrente equatorial saia da Ásia e da Oceania e vem para a América, inibindo a corrente de Humboldt. Se inibe a corrente de Humboldt, aquece a água, beleza? Por isso que acontece o aquecimento. Deu para entender? Olha só, se nós temos uma temperatura maior, a pressão é maior. Se nós temos nessa região, né, uma temperatura um pouco mais baixa, a pressão aumenta. E olha o que acontece na região da Ásia e da Oceania, pessoal. Drier than average, ou seja, mais seco do que a média, do que o normal. Tá? Seria uma área mais úmida, fica uma área mais seca. Deu para entender, pessoal? Coloque então na explicação aí como que funciona. Põe assim. É o ninho, tá? Ocorre enfraquecimento dos alísios. Ocorre enfraquecimento dos alísios. Tá? Repito, ó, não tem por que acontecer isso. Ninguém sabe, tá? Ninguém tem ideia por que acontece isso. Ocorre enfraquecimento dos alísios que provoca inversão da corrente equatorial enfraquecimento dos alísios que provoca inversão da corrente equatorial agora deslocada para a América. Agora deslocada para a América. América do Sul, né, no caso. Agora deslocada para a América do Sul. Inibindo Humboldt. Inibindo Humboldt. Então, pessoal, é isso aqui, ó, dá uma olhada. É esse aqui de baixo. Certo? O que acontece com a célula de Walker? Como o efeito é nos alísios, ó, o efeito é na atmosfera e o efeito é nos alísios. O que acontece? A célula de Walker, ela fica bipartida, ó. Tá vendo, ó? A célula de Walker, que seria algo constante, aqui, ó, ela foi bipartida. E ela é bipartida no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, tá? Então, ponto, na mesma linha, põe assim, ó. Ocorre bipartição da célula de Walker. Oi? Ah, mas você fala assim, a consequência no Brasil, por exemplo? Isso. Peraí, ó. Vou falar, ó. Ocorre bipartição na célula de Walker, certo? Pessoal, vai alterar toda a circulação de massas de ar, de massa equatorial, de massa tropical no Brasil, tudo. Por quê? Porque na hora que a corrente é deslocada, ela também acaba deslocando
as massas de ar, né? Os ventos, tá? Se tem uma alteração da corrente, vai ter alteração dessas massas de ar. Resultado, ó, tá vendo aqui o sudeste nosso? Tá vendo que tá meio alaranjado? Vai chover mais. O nordeste, pessoal, ó, vai ficar mais seco do que o normal quando tem El Ninho, tá? Então põe só assim, ó, no Brasil, mais chuvas no sudeste, para acabar, a gente que está no limite. Ó, no Brasil, mais chuvas no sudeste. Então, por isso que o nosso verão é mais chuvoso, tá? E maior seca no semiárido do Nordeste. Vai ficar mais seco ainda do que o normal, tá? Exatamente porque tem esse negócio aí de alterar todo o sistema de massa de ar. Ó, no Brasil, mais, mais chuvas no Sudeste e mais seca no semiárido do Nordeste. Beleza? Fechou? Ó, principal que vocês têm que saber então é a questão relacionada aos alísios e quando tem o El Ninho, essa bipartição. Quando eu terminar a aula, pessoal, de El Ninho, Laninha e rios voadores, eu mando uma lista disso também, tá? Eu não vou mandar hoje, vocês têm prova, tarde, tudo. Eu mando só na outra semana quando eu terminar essa aula, tá? Aí na semana que vem eu falo do Laninha e falo dos rios voadores. Beleza, pessoal? Ô, boa prova aí para vocês então, hoje à tarde. Tá? Faz lá tranquilo, vai estar de boa, beleza? Obrigado. Vocês também, beijão para todos. Valeu, gente. Bastante, muita, muita, muita mesmo. Tchau.